Boa noite, bondosos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus, de Padre Isabel Kaufmann, estejam com todos nesta noite. Então vamos, a partir desse instante, cerrarmos nossos olhos. Senhor meu Deus, amorável Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, nos encontramos reunidos em vosso nome, nesse instante em nossa casa de oração. Rogamos-te primeiramente a proteção para os nossos trabalhos, que os benfeitores espirituais que ora já estão aqui presentes possam amparar-nos, auxiliar-nos e principalmente ouvir nossos rogos e pedidos que aqui viemos fazer. Que a misericórdia do Pai, de Jesus, possa estar com todos nesta noite e, quiçá, a partir do momento em que nos retirarmos de nossa casa de oração, possamos sentir-nos melhores do que quando chegamos, amparados, curados, com a bênção do Pai e de todos os nossos benfeitores. Jesus nos disse há 2000 anos que quando quiséssemos pedir, agradecer ou louvar ao Pai, disséssemos do fundo dos nossos corações: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não deixei-nos cairmos em erros e tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos, e que a paz esteja conosco durante todos os nossos trabalhos, e que realmente compreendamos os ensinamentos do dia de hoje, para que possamos replicar junto aos nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, todos, para que sejamos multiplicadores do Cristo, multiplicadores dos ensinamentos que nos trouxe há 2000 anos, multiplicadores do entendimento e da compreensão da doutrina espírita em sua essência, onde Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, com o pseudônimo de Allan Kardec, já nos orientava há mais de 150 anos atrás, através dos livros do Pentateuco kardeciano, que nos trouxe clareamento sobre realmente a terceira revelação, quando Jesus assim anunciou quando estava aqui entre nós: eu vou para o Pai, retorno, mas enviarei para vocês um outro Consolador, o Consolador prometido, que clareará todos os meus ensinamentos, ensinará aquilo tudo que é necessário a todos nós conhecermos. É o Espiritismo, a terceira revelação. Moisés, Cristo e o Espiritismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma, porque a gente precisa de vez em quando relembrar dessas questões para que conheçamos o básico. Quando a gente começa a conversar sobre o Espiritismo, a gente fala assim: comece pelo começo. O que é começar pelo começo? É o básico, tá?
é ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é ler e estudar o Livro dos Espíritos. É começar pela base, para a compreensão de realmente, não só, eu sou espírita, eu preciso saber tal, não, é para o nosso conhecimento, tá? A reforma íntima que cada um de nós precisamos ter. Nós não podemos terceirizar para outro aquilo que é nossa responsabilidade, que é o nosso crescimento. Nós não podemos passar essa existência inteira sem dar a contribuição para nós mesmos. Verificarmos em que nós precisamos sermos melhores a cada dia. Reconhecermos as nossas faltas, os nossos erros, para compreendermos o que aqui estamos fazendo. Por que aqui estamos? Para retornarmos ao plano espiritual melhores do que quando chegamos. Porque piores nós não retornamos. Há exceções que daqui a pouco a gente vai comentar em quando se interrompe uma existência, tá? Mas nós avançamos ou nós passamos a nossa existência como antes, como se nada tivesse acontecido. E isso não é bom, porque nós vamos ficar mais tempos, cada vez mais nos mundos inferiores, tá? Os mundos superiores são para aqueles que se avançam mais rapidamente, que entendem e compreendem onde e quando precisam trabalhar. Tá bem? Então vamos lá. O Espiritismo esclarece que a vida é imortal, que é um prosseguimento de existências. Então nós não temos só essa existência, como as igrejas reformadas nos dizem, tá? Onde só temos uma existência. Ou as religiões materialistas dizem, não, você só tem essa existência. E aí o que acontece? A pessoa aproveita, desencarna, e quando chega no mundo espiritual, dá de encontro consigo mesmo e verifica que alguém não contou para ele, ou alguém não me contou que eu ia desencarnar, que eu ia ficar vivo do lado daqui. E agora? E sabe o que acontece? Aqui no Espiritismo, né, na nossa doutrina, na nossa casa, todos os irmãozinhos que estão desencarnados são tratados com respeito, educação e amor. Em contradita, conforme for você, a pessoa está lá visitando uma igreja, tá, que ainda não lhe explicou sobre o desencarne. E aí, a hora que ela desencarna, ela retorna e vai visitar seus entes queridos ou visitar a igreja. Ela é expulsa, como se fosse um demônio. Ela imagina o seguinte, imagina na condição desse espírito, que há uma semana atrás era bem querido por todos na igreja, e depois de uma semana é tratado como se fosse um demônio e expulso como um demônio. Como que fica a cabeça desse espírito, né, desencarnado? É preciso explicar as coisas certas, clarear as coisas certas a todos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Para quê? Para que possam crescer, para que possam, no princípio, entender e compreender, né, o caminho que eu vou trilhar. Quando você vai escolher o caminho, quando você está desencarnado e vai escolher sua nova existência, você trilha e vai falar, eu quero aquele, né? Aí tem, não, então eu vou no 2, não quero ir no 1 não, porque é muito apertado, né? Ou então quero ir no 4, só vou ter fantasias, né? Então você escolhe quando há oportunidade, daqui a pouco eu vou explicar como funciona isso. Nem todas as reencarnações são preparadas, tá? Você consegue fazer isso, mas algumas encarnações são diferentes. Existe algum preparo para o espírito reencarnar? Na maioria das encarnações, sim, mas olha só. Aqui do livro Missionários da Luz, uma passagem dele, ó. Sigismundo, que era um espírito, voltará
ao rio da vida física. A situação assim exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo. Olha só que desafio que ele teve. Ia retornou no caso, né, à vida física, junto ao inimigo de outras encarnações. Inimigo do pretérito, no sentido de sacrificar o coração. Então ele pediu a existência, uma existência meritória, para que pudesse recuperar de forma mais rápida o pretérito que cometeu. Tá bem? No Evangelho segundo o Espiritismo, quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites nitidamente traçados. Com a purificação do espírito, o corpo físico se desmaterializa. Nos mundos mais avançados, os corpos são menos compactos, igual ao nosso, menos pesados e menos grosseiros. Ou seja, nos mundos sublimes, não é esse corpo aqui que nós temos. Cada vez menos carne, menos material, porque é denso. Aqui, a situação na órbita terrestre, ela é densa. Não é igual no plano espiritual, que é mais leve, no plano sublimes também. Reencarnação. Grande percentagens de reencarnação se processa em moldes padronizados para todos. Grande parcela. São aquelas oportunidades que os espíritos têm de pegar um pires na mão e pedir uma audiência. Eu estou fantasiando para vocês compreenderem, não é? Mas é só uma forma fantasiosa para a gente compreender. Pega um pires na mão e vai até o Ministério da Reencarnação, que é de verdade, não é fantasia, para solicitar reencarnar na Terra. Uma oportunidade que seja feito um planejamento, um estudo, para que ele venha a reencarnar na Terra. Tá? Então, a grande maioria, em moldes padronizados, são assim. E aí vai ser feita uma análise para ver como que isso é bom para aquele espírito, o que será bom para ele aproveitar nessa existência. Agora, outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. As reencarnações compulsórias. Tá? O que é uma reencarnação compulsória? É onde o espírito não tem condições de se preparar para reencarnar. Ele não tem condição de pedir nada. É tão obsessor, tem tanta possessão materialista e cristalizado na sua mente, que ele não tem condições de solicitar nada. Tá? E ele tem a necessidade de reencarnar. Há reencarnações que em pouco tempo depois, para ser meritória, ele reencarna. Acabou de desencarnar, passado alguns tempo ele reencarna para que recupere o erro que cometeu rapidamente. Tá? Então são reencarnações compulsórias e existem, tá? Principalmente com espíritos que ficam ligados ao umbral, tá? Que estão nas zonas umbralinas. Aí você me pergunta, a Terra está numa zona umbralina? Está. Tá? Nós temos essa condição na nossa crosta terrestre. E aí nós podemos não sintonizar com o umbral, mas sintonizar com o plano espiritual de evolução do Cristo, tá bem? Aí, as reencarnações missionárias, alma elevada em cultura e conhecimento, e consequentemente em responsabilidade. Então, de vez em quando, algum ou vem de Jesus, ou vem de um mentor espiritual, a necessidade de alguém reencarnar aqui na Terra para fazer uma evolução. Tá? E aí ele vem e passa aqui e vai nos ajudar.
ou ele pede a oportunidade de reencarnar. Né? Igual nós temos conhecimento do Emmanuel, do Chico Xavier, que era o mentor de Chico Xavier, que está reencarnado na Terra. Então ele veio aqui para nos ajudar, e está por aí, já para nos ajudar na nossa evolução. Ele preferiu vir pessoalmente nos trazer aqui. Tá? Então vários espíritos, igual um Chico Xavier, que hoje já está lá, nós não sabemos onde, também era um missionário que veio para nos trazer uma evolução. Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard, também era um missionário que veio fazer uma transformação. Tá bem? Agora vamos ver os ensinamentos do Livro dos Espíritos. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despoja de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corpórea. Verifiquem que eles não precisam, não fala assim, 7, 5, 10, não. Depende da sua evolução, depende da sua vontade de crescer, da sua vontade de melhorar. Então é de cada um, quantas vezes nós vamos reencarnar na Terra, tá? Quantas vezes forem necessárias. As encarnações são numerosas, porque o progresso é quase infinito. Aí nós temos a lei de causa e efeito. Né? Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, tudo que se faz torna-se um efeito, uma causa. Tem uma causa e vai dar um efeito. Então, se eu fiz um mal para alguém, vai ter uma consequência. Se alguém fez um mal a mim, aí deixa que Deus vai descobrir e vai tratar ali, mas vai ter uma consequência. Tá? Então, uma pessoa acabou com a vida da outra, vai ter uma consequência. Tá? Não é só o que desencarnou, mas aquele que cometeu esse ato também terá uma consequência. Tá? Deus, em sua justiça, faculta a todos realizarem novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, se é uma causa, tá, numa existência anterior, Deus está facultando a todos realizarem uma nova existência o que não puderam fazer ou concluir na existência anterior. Né? E aí nós estamos falando de reencarnação. Permita-me só uma questão aqui. Nesse livro aqui, ó, de Jaime Andrade, ele fez um estudo sobre o Espiritismo e as igrejas reformadas. E aí, na página 167, ele fala o seguinte: a reencarnação na Bíblia. Vou ler só um pedacinho. Diante de especial menção é o episódio com Nicodemos, que está ali na foto. Este era um fariseu tão importante que, provavelmente receoso da repercussão do seu gesto, só ousou procurar Jesus na calada da noite, sendo um príncipe um dos principais. Não podia, evidentemente, desconhecer a cabala e seus ensinamentos secretos. E como Jesus falava segundo o que podia entender os ouvintes, era natural que lhe dissesse explicitamente: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Assim a pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo um velho? Aqui, como em todo o livro, nos explica todas essas passagens na Bíblia que fala sobre a reencarnação, e essa é uma delas, que Jesus mesmo é necessário que o homem nasça de novo. Aí nós vamos na causa e efeito, né? Continuando o estudo. A falta que nós cometemos nessa vida ou na outra fica circulando no nosso espírito, na nossa mente, na nossa capacidade de pensamento e nos traz perturbação. Tá?
Às vezes, algumas causas de questões que nós necessitamos, às vezes, melhorar ou ser ajudado, está também em outras existências, e é chamada de culpa. A culpa é um estado de perturbação que o espírito carrega pelo simples fato de ter infringido a lei. É automático. Doutora Marlene Nobre, espírito que já está... Antes, essa mensagem dela foi antes dela desencarnar, tá? Chegando ao plano espiritual. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre vida após essa vida, né? Algumas almas encarnadas, igual nós, né, acreditam que estão vivendo o seu inferno e acham que por fim a vida biológica cessará o seu inferno. Então põe fim à vida e pensa que vai cessar o seu inferno. O inferno continuará na espiritualidade. Os problemas não foram sanados. As coisas continuam exatamente como estavam. É preciso vivenciar seus medos, fantasmas e saber que a solução existe e está logo ali. Tudo passa, já dizia Chico Xavier. E aí ele dizia para a gente assim: coloca na cabeceira da sua cama, isso passa. E se você achar que isso não passou, você coloca isso também passa. Tá? E aí tem um estudo feito pela FEB em defesa da vida, né? E aí ele tem algumas passagens aqui interessantes que fala por que as pessoas cometem atentado contra a própria vida. São várias as causas que conduzem o ser humano a atentar contra a própria vida, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de toda pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Né? Aí, Allan Kardec nos explica: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são uma das causas. E cabe a cada um de nós que nos encontramos aqui, cerca de 100 e poucas pessoas, levarmos isso externamente e orientarmos as pessoas que existe vida após essa vida. Que não adianta atentar contra a sua própria vida, que depois do outro lado vai continuar sofrendo muito mais do que estava sofrendo aqui. É uma das causas da propagação das doutrinas materialistas, está aí. Porque ela não explica necessariamente para as pessoas, para os indivíduos, que há vida após esta vida, apesar de saberem, apesar de conhecerem. Questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos que os justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé, e muitas vezes da saciedade. Tem tudo muito fácil, né? Saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa com mais fluidez e rapidez. Suporta as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Só um pontinho aqui. Um depoimento feito ao irmão X, através da psicografia do Chico. Ele entrevistou uma jovem senhora que desencarnou no Rio aos 32 anos. Atentou contra a própria vida. Deixou um esposo e um filhinho em casa.
E aí ele pergunta a ela: a irmã possuía alguma fé religiosa? Seguia a fé religiosa, como acontece com muita gente. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui do outro lado. Como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Terríveis sofrimentos. Um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino. E um dos pontos que ela nos fala aqui, o irmão X pergunta para ela assim: eu posso divulgar essa entrevista que nós tivemos para que a população possa ter conhecimento? Ela disse assim: pode, mas de nada vai adiantar. Porque são poucos os que acordam, são poucos os que ajudam ao próximo. E aí acaba acontecendo novamente alguém que atenta contra a própria vida. Fica aqui um ensinamento desta irmã que desencarnou atentando contra a própria vida e serviu de exemplo para todos nós. Sejamos nós aqui, todos nós, eu também, tá? Multiplicadores desse conhecimento para todos, para evitar novos atentados contra a própria vida. Nós espíritas, e está aqui a Fátima, uma das nossas trabalhadoras, está aqui os irmãos também, todos aqui. Gente, quando acontece um desencarne aqui em Indaiatuba dessa forma, dá uma dor no coração de nós, trabalhadores e dirigentes, porque é como se a gente tivesse falhado com alguma coisa no ensinamento a todos os nossos irmãos. Quando a gente fica sabendo, a gente fala: meu Deus, oremos. Porque parte o nosso coração de dirigente espírita saber que às vezes a gente podia ter feito mais, chegado ao conhecimento de todos que há vida após essa vida. E é muito mais valoroso a gente valorizar a nossa vida atual e enfrentar os nossos problemas do que atentar contra a nossa própria vida. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Levemos isso para os próximos, para o nosso próximo, aquele que está próximo a gente. Observe ele e ensine, que nós preveremos muito menos ocorrências em nossa cidade. A encarnação, então, é um estado transitório. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente. Os mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados. Observem essa figura muito interessante de Jesus e uma leva de espíritos trabalhadores que estavam descendo do alto. E para eles conseguem transitar de cima para baixo com a maior fluidez. Agora, para nós subirmos de lá é quase que impossível. Tá bom? E você sabia que a encarnação do ponto de vista material é comum nos mundos inferiores? Nos mundos superiores, não. Allan Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. E o espiritismo, meus irmãos, é uma doutrina do Senhor, é o Consolador prometido, é uma ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, lei de causa e efeito, constante evolução, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos e instruí-vos, vivendo como irmãos. Deus em forma de amor. A doutrina da reencarnação é aquela que admite para o homem várias existências sucessivas. Então, qual é o motivo do objetivo da reencarnação?
expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Meus irmãos, concluindo, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. É necessário ficarmos em paz consigo mesmo, em paz com o coração. Perdoe-me, às vezes, se mexi realmente com aquilo que estava por dentro de cada um de nós. Mas foi com amor. Amor de trazer essas palavras para os irmãos, para que a gente possa vencer e termos a nossa reforma íntima todos os dias. O que eu vou fazer amanhã para ser melhor do que ontem, do que hoje? O que eu fiz hoje e poderei ser melhor amanhã, né? E Jesus nos disse, finalizando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, porque serão consolados. Que o Mestre Jesus abençoe a todos os irmãos. Graças a Deus. Oremos. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela dádiva da vida, que é bela e consentida. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem nos dado todos os dias, pelos ensinamentos, pelas oportunidades, até pelas dificuldades, para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, fortalecer os nossos ombros, para que as dificuldades sejam passageiras e a gente as suporte com mais segurança. Ensina-nos a amar mais ao próximo, amar a Deus e a nós mesmos. Ensina-nos a reconhecer o quão importante é vivermos em harmonia, o quão doce é vivermos entre irmãos. Queremos te agradecer também por nossa família, todos aqueles que se encontram em nossa família, aqueles mais próximos, amorosos, aqueles mais difíceis, que ainda estão a caminho. Perdoe-lhes, meu Deus, porque ainda eles não conhecem verdadeiramente o Evangelho do Mestre. Queremos te agradecer também pelo nosso lar. Não importa se é uma mansão, se é uma tapera, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele tenha a figura do amor de pai, do amor de mãe, de filho, de irmão. E como dizes nossos irmãos, até aquele que tenha a figura de um cão, de um gato em casa, que possa consolar-lhe nas dificuldades. Queremos te agradecer, meu Deus, também pela natureza, pelo ar que respiramos, pelo mar, pelas nossas mãos de amor, mãos de psicografia, mãos de escrituras, mãos de assinaturas, mãos de abraços. E como está faltando abraço entre nós nesta temporada aqui que passamos na terra. Que o Senhor também possa nos dar esta oportunidade de podermos abraçarmos uns aos outros como nós, brasileiros, gostamos tanto, para demonstrarmos o nosso afeto, o nosso amor ao próximo.
Ó Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Que assim seja. Convido os médios neste instante. Senhor, meu Deus, derramai sobre cada um de nós nesta noite os fluidos benéficos, salutares, curadores e aliviadores. Permita que esses fluidos sejam transmitidos através dos nossos centros de força para equilibrar cada ponto do nosso corpo, do nosso perispírito, do nosso espírito, como o coronário, o frontal, o laríngeo, fazendo uma limpeza fluídica completa sobre essa parte, o nosso centro laríngeo, bem como sobre o nosso cardíaco, transmitindo-nos força, energia e circulando por todo o nosso corpo. O nosso centro gástrico, que tanto sofre todos os dias, que seja recondicionado, refeito, reenergizado nesta noite. O genésico e básico também, que todos os nossos centros de força, nesse instante, sejam unidos em anéis luminosos, desde o início do nosso corpo até a nossa cabeça, cérebro, energizando-nos, retirando todos os males, todas as energias negativas, e que os nossos rogos e pedidos, Senhor, cheguem até vosso coração, e sobre nós seja derramado tudo o que necessitarmos e merecermos. Que os nossos entes queridos, encarnados, desencarnados, irmãozinhos necessitados, que ora nos acompanham, todos recebam nesse instante o que de graça estamos a receber. E que a partir de agora, ao nos retirarmos de nossa casa de oração, possamos sentirmos-nos curados, aliviados e amparados de acordo com o nosso merecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, hoje, amanhã e sempre.